Sejam bem-vindos a mais um Vozes das Marias, espaço onde vocês são livres para se expressar, desde que eu concorde. Você sabe o que quer dizer gestão democrática e participativa? Existem várias leituras e diferentes posicionamentos sobre esta gestão, definida pela LDB e mencionada por Libânio. Como podemos trazer estes fundamentos para a nossa prática? De acordo com o escritor marroquino Tahran Benjelloul, que diz que a democracia não é uma técnica, a democracia não é uma curiosidade ou algum tipo de pílula mágica. A democracia é uma cultura, uma visão de mundo, um modo de estar no mundo e de aprender com o outro. Mas será que as escolas estão preparadas para colocar em prática essa visão diferenciada, trazendo a diversidade? Ou será que não seria melhor a multiplicidade? Vamos conversar hoje com os nossos convidados, estudantes em pedagogia e os nossos futuros educadores, que estão com receio em relação ao cenário que os esperam. Iniciemos, então, o nosso debate, primeiramente, sabendo mais a fundo as experiências destes estudantes em relação à gestão democrática. Fiquem à vontade. Olha, eu vou passar para vocês a minha vivência. Eu trabalhei numa escola que a pessoa ela tinha teoria e não conseguia colocar a prática. Então, era muito difícil. Antes, a gente conhecia a gestão com a gestão administrativa. Hoje, só se fala em gestão. Mas o que acontece? Quando você não consegue ser flexível, quando você não consegue colocar todos que estão ali envolvidos na situação, para estar participando, para estar elaborando, pais, funcionários, acarreta um grande prejuízo, que foi o que aconteceu. Assim que começou a pandemia, a escolinha fechou as portas. Por isso, a importância do gestor ter esse entendimento sobre a diversidade e a multiplicidade, porque a diversidade ela está mais relacionada ao conjunto das diferenças da parte cultural, da parte social, a tolerância, né, ou oposição ao ser diferente, como uma reprodução daquilo que já existe no meio. A multiplicidade eu vejo como a capacidade desse gestor ser multiplicador, dele ser mais ativo, de ser produtivo. Ele precisa sempre estar ali inovando. E sabemos que o maior desafio do gestor, ele está relacionado a se adaptar ao novo e agindo como o rompimento da ordem usual. Ele precisa aderir novos métodos, ele precisa experimentar mais e planejar menos, arriscar mais. E nós, como estudantes, né, esperamos que esses gestores, além de procurar o nosso lado profissional ali, multidisciplinas, multi-habilidades, que esses gestores tenham essa visão aberta para o novo. Quando eu escolhi o curso de pedagogia, eu não pensava tanto nos medos, né? Que hoje vive martelando na minha mente. Um dos maiores medos para mim é o preconceito, né? E, ao mesmo tempo, a preocupação do baixo índice, né, de pessoas do sexo masculino pela procura do curso, a profissão, né? Foi realizada aqui no Brasil uma pesquisa pela Fundação da Telefônica Vivo, que 80% correspondente ao sexo feminino e 20% ao masculino. A grande maioria do masculino que procuram a profissão, eles não conseguem concluir o curso. Eles vão desistindo com o caminhar dele. Foi também realizada uma pesquisa pela OCDE, pela Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre pessoas que gostariam de fazer o curso, né, de pedagogia. E em 2006, tinha um índice de 5,5%. Já em 2015, caiu para 4,2%. O PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, no mesmo ano de 2015, eles fizeram uma avaliação aqui no Brasil e eles notaram que o índice estava abaixo da OCDE, que é 2,4%.
é um quesito que é muito preocupante, né, na área. Então, e com isso, as poucas pessoas que ainda são interessadas na área da educação passam por certas experiências que faz a gente se questionar se a gente realmente quer viver tudo isso, né? Eu falo por mim que eu tive a experiência na área da educação, eu trabalhei em um colégio, mas foi bem na época onde eu estava terminando o ensino médio, então eu ainda estava decidindo, então era um processo muito importante para mim. E eu tive a oportunidade como jovem aprendiz em uma creche. Logo na entrevista, eu já me senti coagida a ter que falar que eu era da Igreja Católica, porque era um colégio de doutrina religiosa, né? Eles eram católicos, e na entrevista em si, ela já foi muito direcionada para essa questão da religião. E para saber se eu realmente entendia, para saber se eu realmente estava por dentro do assunto, ela fez perguntas bem diretas sobre a Bíblia, sobre a religião, para saber se não era simplesmente um blefe meu. Depois disso, eu fui contratada. O projeto da escola em si era muito bonito, foi o ponto inicial para eu realmente escolher a área da educação. Mas, ao saber que eu me envolvia com mulheres, ela chegou a fazer comentários para outros funcionários falando que se soubesse disso, não teria me contratado. E isso resultou que, assim, ela acabou efetivando a outra jovem aprendiz, nós duas já estávamos cursando pedagogia, ela efetivou a outra jovem aprendiz e não me efetivou. Eu só consegui retornar para a escola, para esse colégio, quando mudou a gestão, mudou toda a direção, e foi quando eles me deram uma nova oportunidade para trabalhar lá. De acordo com as pesquisas expostas no site da nova escola, o gestor tem papel decisivo nas políticas da diversidade. Pelas experiências aqui reportadas, eu coloco o meu ponto de vista, que se a escola não possui um gestor acolhedor, é impossível a implementação das questões na educação. Existe algum fator aqui comentado que vocês gostariam de trazer novamente por ser muito importante? Pegando um pouco o gancho do Danilo, dá para a gente perceber por pesquisas que existe um alto número de homens na área da educação a partir do ensino médio. É um número que chega a ser de 40,4% no mercado. Porém, na educação infantil, esse número cai muito e ele vem para 3,4%. É um número muito baixo de homens na educação infantil, justamente pelo fato de alguns pais não gostar de ter um homem ali para acompanhar a criança ou seu filho. Por exemplo, eu tive uma experiência de que hoje eu trabalhava, tinha um professor do sexo masculino, ele acompanhava as crianças em todos os momentos, por exemplo, refeições, atividades, brincadeiras, porém, ele não podia acompanhar as crianças até o banheiro, porque foi a pedido de um dos pais até para isso não acontecer. Ele sempre pediu ajuda para uma de nós. E aí a gente já vê isso como um preconceito na área da educação. Como educadora, ainda não presenciei esse fato, mas a minha tia veio me relatar que a filha dela foi matriculada em uma escola e quando ela foi conhecer a professora, que ela achava que era professora, e era um professor. E ela não concordou com aquilo, porque ela imaginou uma criança de 4 anos sendo cuidada por um homem. Então ela se dirigiu até a diretoria e retirou a criança da escola, transferindo ela para outra escola. Eu, como mãe, acompanho tantas notícias que não teria coragem de deixar o meu filho com um professor homem, pois exige a necessidade de cuidados mais íntimos, como dar banho, trocar fralda, além do afeto. Tornou-se função exclusiva da mulher, na minha opinião, né? Mas o meu lado de futura professora, educadora, eu gostaria sim que o homem tivesse uma oportunidade. Talvez eu, trabalhando ao lado de um professor homem, eu pegue mais confiança e perca esse medo. E acreditar que nós juntos, com a sociedade, podemos mudar esse pensamento, que todo homem não é igual. Então fica a reflexão final. Este cenário pintado pela sociedade como negativo incentiva o futuro professor a desistir de tentar ser e trazer a diferença. Nosso querido Paulo Freire, então,
nos ensina a enxergar uma luz no fim do túnel, dizendo para termos a esperança, convidando a gente a pensar o seguinte, que possamos trazer a esperança, mas não a esperança do verbo esperar, porque a esperança do verbo esperar é espera. Espera que isso vai resolver, espera que isso vai dar certo, espera que isso vai mudar. Espera, não tem problema nenhum. Espera. Implica uma passividade total. Vamos utilizar o verbo esperançar. Esse esperançar é investir, é o fazer junto, é não largar a mão, é intervir, é lutar, é transformar. Que tenhamos essa esperança do esperançar e possamos sair reinventados de nossa formação, independente do caminho que o mundo nos impõe, que possamos nos imaginar e nos colocar como educadores da futura geração, que multiplica, que prolifera, que amplia o mundo. Ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Vozes das Marias. É que tem um micro-ondas ligado, cena rápida, prometo. Peraí, gente, rapidinho. Respira, bumbum. Tentando. Tá me zoando. A pessoa tinha prática, mas ela não conseguia, ela tinha teoria e não conseguia colocar a prática. Eu falo demais. Ele fica com pinguela embaixo. Peraí. Que isso?